Desde que me entendo por gente, o universo da minha família girava em torno de um único sol, minha irmã mais nova, Jéssica. Eu era a lua, a filha prática e confiável, que existia para refletir a luz dela e garantir que sua órbita fosse sempre estável e livre de obstáculos. Meus pais não eram pessoas más, ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesma. Eles apenas operavam sob uma lei fundamental e inabalável. O conforto de Jéssica vinha em primeiro lugar, o meu, se sobrasse tempo e recursos. Isso se manifestava de formas pequenas e constantes, como um gotejamento que erode a pedra mais dura. Nos aniversários, Jéssica ganhava a viagem e eu ganhava o suéter. Se ela tirava uma nota baixa, era porque o professor a perseguia. Se eu tirava, era falta de esforço. Eu aprendi a não esperar muito, a ser autossuficiente por necessidade. Aos 16, eu já trabalhava em meio período na lanchonete local, enquanto Jéssica usava sua mesada para aulas de equitação. Você é a mais velha, a mais responsável, minha mãe dizia, como se isso fosse um elogio e não uma sentença. Esse senso de responsabilidade me levou a ser meticulosa com minhas finanças, especialmente depois do diagnóstico. Não era nada terminal, mas era uma condição crônica que, segundo os médicos, exigiria uma cirurgia corretiva antes dos meus 30 anos para evitar complicações graves no futuro. A cirurgia não era barata e meu plano de saúde cobria apenas uma fração dela. Então, eu comecei a economizar. Cada centavo extra, cada hora extra trabalhada, cada luxo negado ia para uma conta poupança específica, que eu apelidei de Fundo de Emergência para Cirurgia. Meus pais sabiam dessa conta. Na verdade, minha mãe era cotitular, uma formalidade que o gerente do banco insistiu na época, já que eu era muito jovem quando abri. É só para o caso de acontecer algo com você, ela disse, com um sorriso tranquilizador. Por 10 anos, eu alimentei aquela conta como se fosse um jardim secreto. Era mais do que dinheiro, era minha paz de espírito, a garantia de que, quando a hora chegasse, eu poderia cuidar de mim mesma, como sempre fiz. Aquele saldo crescente era o símbolo da minha independência, a prova de que eu não precisava do sol da minha família para sobreviver. Eu tinha minha própria luz, guardada em segurança, esperando o momento certo. E na semana passada, esse momento chegou. O telefonema do consultório do Dr. Evans foi direto. Meus últimos exames mostraram uma progressão mais rápida do que o esperado. Não podemos mais adiar, Clara, ele disse, com uma voz gentil, mas firme. Precisamos agendar a cirurgia para o próximo mês. O pânico inicial foi imediatamente acalmado por uma onda de alívio. Eu estava pronta, meu fundo estava lá por mim. Era a hora de colher os frutos da minha disciplina. Mal sabia eu que meu jardim secreto havia sido saqueado e a praga tinha vindo de dentro da minha própria casa. Com a data da cirurgia marcada, um peso parecia sair dos meus ombros. Senti-me proativa, no controle. O primeiro passo era fazer o pagamento do depósito inicial ao hospital, um procedimento padrão para garantir a sala de cirurgia e a equipe. Sentei-me em frente ao meu laptop, com uma xícara de chá fumegante ao lado e acessei o aplicativo do banco. Naveguei até minha conta poupança, o meu oásis financeiro. Cliquei, esperando ver aquele número reconfortante que eu conhecia de cor. Mas o número que apareceu na tela fez meu coração parar. 0. Um zero redondo e absoluto, seguido por alguns poucos centavos. Pisquei, achando que era um erro do sistema. Atualizei a página. 0. Atualizei de novo, o pânico começando a subir pela minha garganta como uma bilha amarga. 0. Acessei o extrato, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia controlar o mouse. E lá estava, uma única transação, feita 3 dias antes. Uma transferência eletrônica de todo o saldo, esvaziando uma década de sacrifícios em um piscar de olhos. A transferência tinha sido autorizada pela segunda titular da conta, minha mãe. Eu não me lembro de ter dirigido até a casa dos meus pais. A próxima coisa que eu sei é que eu estava na sala de estar deles, com o tablet na mão, mostrando a tela para eles. Meu pai desviou o olhar, desconfortável. Minha mãe, no entanto, cruzou os braços com uma expressão de desafio.
Ah, isso! Ela disse com uma naturalidade assustadora. Precisávamos do dinheiro, querida. Precisavam? Minha voz saiu como um sussurro rouco. O fundo da minha cirurgia! Precisavam para quê? Foi então que meu pai falou, sem me encarar. Jéssica estava tão infeliz, Clara. O aniversário de 25 anos dela estava chegando. É um marco importante. Eu olhei de um para o outro, a negação lutando contra a verdade horrível que começava a se formar na minha mente. O que o aniversário da Jéssica tem a ver com o meu fundo de emergência? Perguntei, a voz ganhando força. Minha mãe suspirou, como se eu fosse uma criança fazendo uma pergunta tola. Nós demos a ela um presente, algo para animá-la. Ela merece ser feliz. Naquele momento, eu ouvi um barulho na garagem. Uma buzina nova, alta e arrogante. Jéssica entrou pela porta, sorrindo de orelha a orelha, balançando um chaveiro com o logotipo de uma marca de luxo. Vocês não vão acreditar no meu carro novo, ela cantou. E então ela me viu e o sorriso dela vacilou por um segundo. Atrás dela, pela porta aberta, eu pude ver um SUV conversível, branco perolado, com um laço vermelho gigante no capô. O preço daquele carro era, até o último centavo, o valor exato do meu futuro, da minha saúde. Vocês compraram um carro? Eu disse, a frase pairando no ar, pesada e irreal. Minha mãe endireitou os ombros. Ela merecia. E você é jovem e saudável, Clara. Você pode ganhar mais dinheiro. Cirurgia pode esperar. A felicidade da sua irmã, não. Naquele momento, o chão não apenas sumiu sobre os meus pés. Ele se tornou um abismo. A traição era tão profunda, tão completa, que me deixou sem ar. Não era apenas sobre o dinheiro, era sobre a mensagem que eles estavam enviando. Minha saúde não valia nada comparada a um capricho de Jéssica. Os dias seguintes foram um borrão de desespero e humilhação. Tentei falar com o banco, mas eles foram irrefutáveis. Como cotitular, minha mãe tinha todo o direito legal de movimentar o dinheiro. Legalmente, não havia nada que eu pudesse fazer. Tentei conversar com meus pais novamente, implorando, tentando fazê-los entender a gravidade da situação. A resposta foi um muro de indiferença. Você está sendo dramática, Clara, meu pai disse. É só adiar por 1 ano ou 2. Eles não entendiam que adiar significava viver com dor, com o risco de complicações permanentes. Para eles, minha saúde era um inconveniente que estava estragando a alegria do carro novo de Jéssica. Pensei em pedir um empréstimo, mas anos atrás eu tinha ingenuamente concordado em ser fiadora de um empréstimo estudantil para Jéssica, que ela previsivelmente deixou de pagar, arruinando meu histórico de crédito. Cada porta que eu tentava abrir se fechava na minha cara. E cada porta fechada tinha as impressões digitais da minha família. A chamada do hospital veio numa terça-feira chuvosa. Era a administradora do departamento de faturamento, uma mulher chamada Senhora Davis, cuja voz era uma mistura de eficiência e compaixão cansada. Ela precisava confirmar o pagamento do depósito para garantir minha vaga. Com a voz embargada, contei a ela o que havia acontecido. Eu esperava um suspiro de impaciência, um sinto muito, mas... Mas em vez disso, houve uma pausa. Entendo, disse ela calmamente. Isso é complicado, mas vamos ver as opções. O hospital oferece planos de pagamento, mas para uma quantia tão grande, precisaríamos de um responsável financeiro, um garantidor com renda comprovada. Enquanto ela falava, eu navegava distraidamente pelas redes sociais, uma forma de anestesiar a mente. E foi quando eu vi uma foto postada por Jéssica. Era ela, encostada no capô do seu SUV branco, sorrindo. Meus pais estavam ao lado dela, abraçando-a. A legenda dizia: "A melhor família do mundo, tão grata por pais que sabem que a felicidade é o melhor investimento." A raiva que eu senti foi diferente de tudo que eu já havia experimentado. Não era quente e explosiva, mas fria, cortante e incrivelmente clara. Investimento. Eles ousaram usar essa palavra.
A felicidade dela era um investimento e a minha saúde um gasto supérfluo? As palavras da senhora Davis ecoavam na minha mente. Um responsável financeiro com renda comprovada. Meus pais se encaixavam perfeitamente nessa descrição. Eles tinham bons empregos, uma casa quitada, uma vida confortável, uma vida que eles construíram em parte com a minha complacência, com o meu silêncio. A raiva se transformou em uma ideia. Não era uma ideia de vingança, não no início. Era uma ideia de lógica pura, de justiça poética. Se eles acreditavam que a felicidade era um investimento, então eles deveriam arcar com os custos dos seus investimentos. Eles fizeram a transação. Eles criaram a dívida. A responsabilidade era deles. O pensamento se solidificou, passando de uma possibilidade vaga para um plano de ação concreto. Eu não ia mais implorar. Eu não ia mais ser a vítima. Eu ia simplesmente redirecionar a consequência para o seu devido lugar. No dia seguinte, com uma calma que me surpreendeu, liguei de volta para a Sra. Davis no hospital. Bom dia, Sra. Davis. É a Clara falando. Comecei, minha voz firme e estável. Tenho as informações do responsável financeiro pela minha cirurgia. Houve um som de digitação do outro lado da linha. Excelente, Clara. Pode me passar os detalhes? E eu passei. Forneci os nomes completos dos meus pais, o endereço residencial deles, a mesma casa onde eu cresci sendo invisível, seus números de telefone e até mesmo seus locais de trabalho. Sra. Davis fez uma pausa. Só para confirmar, seus pais concordaram em ser os garantidores? De uma forma mais direta do que se pode imaginar, respondi, com um tom neutro. O dinheiro para essa cirurgia estava em uma conta conjunta. Eles retiraram a totalidade dos fundos para uma compra não essencial. Portanto, eles são, de fato, os responsáveis financeiros por cobrir o custo que criaram. Tenho o extrato bancário que comprova a transação, se for necessário. O silêncio do outro lado da linha foi diferente desta vez. Não era de confusão, mas de compreensão. Entendido, Clara. Deixe isso conosco. Vamos entrar em contato com eles para formalizar o plano de pagamento. Desliguei o telefone e senti uma estranha leveza. Não havia alegria, nem malícia. Havia apenas a sensação de ter colocado uma peça do quebra-cabeça no lugar certo. 2 dias depois, meu telefone explodiu. Era minha mãe. Eu nunca tinha ouvido ela gritar daquele jeito. A voz dela era uma mistura estridente de fúria e incredulidade. Que tipo de monstro você é? Como ousa colocar o hospital atrás da gente? Eles estão nos cobrando uma fortuna. Estão ameaçando o nosso crédito. Esperei que ela fizesse uma pausa para respirar e então respondi, com a mesma calma de antes. Eu não fiz nada, mãe. Eu apenas direcionei a conta para as pessoas que gastaram o dinheiro. Vocês fizeram um investimento na felicidade da Jéssica, lembra? Agora, esta é a fatura. Ela gaguejou, sem argumentos. Mas nós não temos esse dinheiro agora. Gastamos no carro. Isso parece um problema de gerenciamento financeiro. Talvez vocês devam considerar liquidar alguns de seus investimentos recentes. Ouvi meu pai gritando ao fundo, me chamando de ingrata, de traidora. A ironia era tão espessa que eu quase podia tocá-la. Jéssica pegou o telefone. Você vai fazer eles venderem meu carro! Eu te odeio! Ela gritou, antes de começar a chorar. Pela primeira vez na vida, as lágrimas dela não me causaram nenhuma pontada de culpa. Eu apenas disse, eu precisava de uma cirurgia, Jéssica. Você precisava de um carro. Aparentemente, a família decidiu qual era a prioridade. Agora, todos nós temos que viver com essa decisão. E então, pela primeira vez na vida, eu desliguei na cara deles. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi o som da minha liberdade começando. A tempestade que se seguiu foi épica, mas eu a assisti de uma distância segura, como quem observa um furacão em um noticiário de TV. Meus pais tentaram de tudo. Eles tentaram me culpar, ligando para tios e primos, contando uma versão distorcida da história onde eu era uma filha cruel e exigente. Mas a verdade tinha uma força própria. Quando minha tia Marta, a irmã da minha mãe, me ligou para saber meu lado, eu simplesmente enviei a ela uma foto do extrato bancário mostrando a retirada e o link para a postagem de Jéssica no Instagram com o carro novo.
O silêncio dela ao telefone disse tudo. Aos poucos, a maré da opinião da família começou a virar. A história era simplesmente indefensável. Confrontados com a realidade de uma conta médica maciça e a desaprovação de seus pares, meus pais fizeram o impensável. Colocaram o SUV branco perolado de Jéssica à venda. Descobriram, para seu horror, que um carro de luxo desvaloriza no momento em que sai da concessionária. Venderam com uma perda significativa, mas não foi o suficiente. Tiveram que refinanciar a casa, a mesma casa que sempre foi o símbolo de seu status e estabilidade, para cobrir o restante. Enquanto isso, a senhora Davis, do hospital, foi minha aliada inesperada. Com a garantia financeira dos meus pais firmemente estabelecida, minha cirurgia foi realizada na data prevista. Correu tudo bem. Acordei da anestesia sentindo dor, sim, mas também uma clareza mental que eu não tinha há anos. O processo de recuperação foi longo e difícil, mas eu o enfrentei sozinha, e isso fez toda a diferença. Encontrei força em minha própria resiliência, não na aprovação ou apoio de outros. Eu não os visitei, não atendi suas raras e ressentidas ligações. Em vez disso, foquei em mim. Na fisioterapia, em encontrar um novo apartamento em uma parte diferente da cidade, em construir uma vida onde eu era o Sol, a Lua e todo o sistema solar. A vingança, no final, não foi o ato de enviar a conta para eles. A verdadeira vingança foi o que veio depois. Foi a indiferença pacífica que eu senti ao saber da briga constante entre Jéssica e meus pais, culpando uns aos outros pela perda do carro e pela dívida. Foi a tranquilidade de tomar meu café da manhã no meu próprio apartamento, sem a sombra do favoritismo deles. Foi perceber que o dinheiro que eles tiraram de mim foi, na verdade, o preço da minha liberdade. Eles me roubaram um fundo de emergência, mas, sem querer, me deram algo infinitamente mais valioso, a prova final de que eu não precisava deles para nada. Hoje, estou saudável, estou em paz e estou livre. E essa é uma felicidade que nenhum dinheiro e certamente nenhum carro de luxo pode comprar.